Então, neste vídeo o que eu proponho é calcular a soma da série somatório com n a começar, ora bem, em 2 até mais infinito, de 1 sobre n quadrado menos 1, a soma desta série. Ora bem, eu para calcular a soma desta série já tenho que ter um pouco a noção daquelas séries das quais, dentro de um certo âmbito, se calcula a soma. Ora bem, normalmente ou são séries geométricas, e para terem, digamos, essas séries para terem soma, terá que o módulo da razão ser menor que 1, até posso dizer já que depois a soma é sempre igual ao índice 1 menos a razão, isto depois é tomado como limite, digamos, das somas parciais, ou então são séries de Mengoli. As séries de Mengoli são séries, quer dizer que tem aqui um termo, digamos um termo geral, vamos dizer n a começar em p até mais infinito, e claro, vamos ter aqui, digamos, um AN, mas esta AN pode ser decomponível, digamos, se for de Mengoli, em qualquer coisa deste género que eu já vou escrever. Digamos que ficaria aqui, digamos, um BN mais P menos um BN, quer dizer, aqui há um desfazamento. Então, só nestes dois tipos de séries, quer dizer, dentro de um certo âmbito, é que é possível, assim no cálculo inicial, cálculo 1, Universidade de Aveiro, é possível calcular somas. Então neste caso, para que isto aqui fosse eu estou a fazer isto quase por exclusão de partes, para que isto aqui fosse uma série geométrica, este termo que aqui está, o termo geral, teria que ser uma progressão geométrica. Ora bem, uma progressão geométrica nada mais é que um número qualquer, levantado, digamos, aqui um expoente em n, eu até posso dizer um número, levantado um expoente em n, em que o n está sempre levantado a 1, 2n mais 1, por exemplo. Também poderia ser, sei lá, 3 levantado a n menos 2. Agora, se envolver quadrados, cuidado, já não é geométrico. Coisas deste género. Então, analisando bem isto que aqui está, eu não consigo transformar isto que aqui está num número levantado, digamos, a um expoente em n, em que o n tenha, digamos, no máximo o expoente 1. Então só pode ser de Mengoli. Quer dizer, eu tenho que pegar nisto que aqui está, e transformar em qualquer coisa assim. Ora bem, isto faz-se da seguinte maneira. Repare-se que eu ter 1 sobre n quadrado menos 1 é a mesma coisa que ter n quadrado menos 1 ao quadrado. Isto é o mesmo ainda que ter 1 sobre n menos 1 que multiplica por n mais 1. Quer dizer, eu tenho aqui, digamos, uma fração em que o denominador é o produto de dois fatores em que, digamos, estes fatores, o n está levantado a 1, o n está levantado a 1, então vamos dizer que são fatores em n de grau 1, isto é decomponível, digamos, na soma de duas frações. Um A, aqui uma constante, e aqui uma outra constante B. Então aqui coloco n menos 1, aqui coloco n mais 1. E agora vou à procura do A e do B. Eu para ir à procura do A e do B terei que dar o mesmo denominador. Então aqui vou escrever n mais 1. Aqui vou escrever n menos 1. Então isto será a mesma coisa que ter n mais 1 que multiplica por n menos 1. E aqui vai-me dar AN mais A mais BN menos B. Ou seja, isto é o mesmo que ter ainda, agrupando, digamos aqui, arrumando a casa no numerador, n mais 1 em baixo, que multiplica por n menos 1, vou ficar aqui com A mais B, não é? A mais B, N mais A menos B.
Então agora é o seguinte, repare-se que este n mais 1 que multiplica por n menos 1 é precisamente n ao quadrado menos 1. Então, se eu estou a estabelecer uma igualdade deste com este último, e se os denominadores são iguais, os numeradores também têm que ser iguais. Quer dizer, aqui está 1, é a mesma coisa que estar um 0 vezes n mais 1. Quer dizer, aplicando aqui o método dos coeficientes indeterminados, também é fácil de ver que este A mais B só pode ser igual a 0, não é hipótese. E o A menos B só pode ser igual a 1. Ora bem, agora trata-se de resolver este sistema. Eu, para resolver este sistema, vou somar aqui as equações, não vou alterar nada. Então, a somar, eu vou ficar com 2A, o B corta com este, e fico apenas com A, 2A igual a 1, ou seja, A igual a 1 meio. Se o A é igual a 1 meio, o B aqui há de ser igual a menos A, ou seja, igual a menos 1 meio. Então, quer dizer, eu tenho então esta série agora, não é? A série com o n a começar em 2 até mais infinito do nosso A, que é 1 meio, sobre n menos 1. Ora bem, agora o B é menos, não é? Menos 1 meio, e aqui vou obter n mais 1. Ora bem, poderia colocar este 1 meio em evidência, ele pode saltar para trás do somatório, fica mais simples, ou seja, 1 meio do somatório com n a começar em 2 a mais infinito, de 1 sobre n menos 1, menos 1 sobre n mais 1. Repare-se que, eu se pegar neste termo que aqui está, e se substituir o n por n mais 2, não é? Vou obter este termo que aqui está, quer dizer, tenho aqui um salto, e vou obter n mais 2 menos 1 que dá n mais 1. Então isto aqui já é uma série de Mengoli. Eu também podia ter escrito a série de Mengoli, quer dizer, de uma outra forma, na vez de ter escrito b, n mais p menos bn, sei lá, bn menos bn mais p. Ora bem, sendo assim uma série de Mengoli, então agora vou tratar de calcular esta soma. Se eu quero calcular esta soma, eu vou primeiro, esta soma que aqui está, depois multiplico, claro, por 1 meio. Eu vou, em primeira análise, calcular, digamos, como é que será a expressão na soma dos n primeiros termos. Há de ser um somatório, com o k a começar em 2 até n, de 1 sobre k menos 1, repare-se que a variável aqui é k, não posso pôr n, isto vai de 2 até n, fico com k menos 1, menos 1 sobre k mais 1. Ora bem, isto ainda é o mesmo que ter propriedade aditiva dos somatórios, isto é o mesmo que ter um somatório, não é? Com k a começar em 2 até n, de 1 sobre k menos 1, menos o somatório com k a começar em 2 até n, de 1 sobre k mais 1. Agora, o que eu queria mesmo é que estes somatórios tivessem o mesmo termo geral aqui para eu poder fazer alguma manipulação. Aí repare-se no seguinte, eu se tiver, por exemplo, agora repetindo este somatório, repare-se, por exemplo, somatório com i a começar em 1 até 3. Um exemplo simples de i, isto é o mesmo que ter, quando i é 1 dá 1, depois dá 2, depois dá 3. Mas agora, por uma circunstância qualquer, convinha-me que o i começasse, por exemplo, sei lá, em 3. Isso significava que eu estava aqui a somar 1 mais 2. E aqui também, quer dizer, tanto aqui no limite inferior como no superior, vou somar, quer dizer, ficaria aqui com 3 mais 2. Simplesmente, se eu quisesse fazer esta manipulação sem alterar, digamos, aqui o valor que dá, este i, se eu estou aqui a somar 2, é substituído por i menos 2. Então isto ficará assim, é o somatório, como ia começar em 3 até 5, de i menos 2. Quando i é 3, 3 menos 2 dá 1. Mais, quando i é 4, 4 menos 2 dá 2.
Como é 5, 5 menos 2 dá 3. Estão a ver? A coisa não mudou nada. Portanto, o que eu quero aqui é, de certa maneira, digamos, somar aqui a este termo qualquer coisa, né? Depois terei que subtrair aqui, de tal maneira que eu obtenha este, ou então pegar neste, tirar alguma coisa e transformá-lo neste. Vou optar por este. Quer dizer, este k aqui, para se transformar em k-1, o que é que eu tenho de fazer? Este k terá que ser, precisamente, transformar-se em k-2. Porque depois k-2 mais 1 dá precisamente k-1. Quer dizer, e se eu substituo este k por k-2, significa que eu vou somar aqui 2 unidades. Se eu somar aqui 2 unidades, tanto aqui como aqui, este k vai ser alterado, por isto que eu aqui estive a dizer, o k vai ser alterado e vou obter k-2. Ou seja, isto há de ser a mesma coisa que eu ter, então, um somatório com k a começar em 2 até n, de 1 sobre k-1, menos, vou optar por isto, que eu acabei de dizer, então aqui, este k é transformado, portanto, em k-2 significa que este k aqui vai começar em 2 mais 2, que será 4, e aqui o n já não será n, passará a ser n mais 2. E então este termo geral passa a ser 1 sobre k-1. Ora bem, uma coisa é certa, já temos, digamos aqui, os mesmos termos gerais. Simplesmente estes limites não são a mesma coisa. Eu queria que de alguma maneira fossem. Repare-se então, eu tenho aqui este limite inferior e aqui este limite inferior. Qual dos dois é mais pequeno? É este. Eu posso então fazer isto, neste somatório. O somatório com k a começar em 2 até 3, de 1 sobre k-1, mais depois, continua, não é? Já estou em 3, continua para k igual a 4. E vai até n. De 1 sobre k-1. Isto tudo só para este. Então será menos, preparem-se outra vez. Agora repare, já tenho aqui um 4 neste, aqui também já me aparece um 4. Então depois eu quero que este vá é só até n, que é para depois poder cancelar com este. Então faço somatório, não é? Com k a começar em 4, já de seguida, até n, que é para depois este cancelar com este. De 1 sobre k-1. Mais, estou em n, salta para o seguinte, ou seja, k igual a n mais 1 até n mais 1. De 1 sobre k-1. Ora bem, neste momento, o que é que acontece? Se eu fizer as contas, é fácil de ver que este aqui vai cancelar com este. E vou ficar com este somatório. Agora é só fazer as contas, temos que fazer. Quando k é 2, eu vou ficar com 1 sobre 2 menos 1. Até escrevo mesmo. Quando k é 3, vou ficar com 1 sobre 3 menos 2. Tudo bem. Menos. Agora aqui, quando k é n mais 1, vou ficar com quanto? N mais 1 menos 1 que dá 1 sobre n. Menos, porque aqui está o sinal menos. Quando k, aqui era de k, acho que houve aqui um erro. Pois houve. Qual foi o erro que eu aqui cometi? Foi uma distração, porque aqui fiz o k a começar em 4 até n, e depois vai de n mais 1 até n mais 2. Repara, se ele acaba em n mais 2. Então, terei que corrigir aqui. Será n mais 2. Sendo n mais 2, quando é n mais 1, na realidade fica 1 sobre n mais 1 menos 1, que dá 1 sobre n. Menos, por causa deste sinal menos, quando é n mais 2, vai ficar 1 sobre n mais 2 menos 1. Ora, n mais 2 menos 1 dá n mais 1. E isto é que é o nosso SN, a soma dos n primeiros termos, que é igual, portanto, vê-se aqui facilmente a 1, mais, aqui, estou distraindo novamente aqui, quando k é 3, fico com 3 menos 1, não é 3 menos 2. Eu peço desculpa, são erros de simpatia aqui com este número 2, penso eu. 3 menos 1 dá 2. Quer dizer, ficaria aqui com 1 meio.
menos 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1. E agora o que eu vou fazer mesmo é expandir esta soma, quer dizer, tenho aqui a soma de n primeiros termos, mas eu quero que o n corra tudo até infinito, quer dizer, o que é que eu quero? Quero a soma de todos, que nada mais será o limite, não é? Do Sn quando n tende para mais infinito. Ou seja, há de ser o limite, não é? Quando n tende para mais infinito, de 1 mais 1 meio, menos 1 sobre n, menos 1 sobre n mais 1. Ou seja, isto há de ser igual, isto há de ser igual, há de ser igual. Aqui ficarei com o limite de 1 é 1, o limite de uma constante é a própria constante, né? Ficarei apenas com 1 mais 1 meio. E aqui ficarei com este limite, quando n tende para mais infinito, ficarei com 1 sobre mais infinito, que é 0 aqui também. Quer dizer, dá 0, 0. Então a soma é isto. 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3 meios. Ora bem, eu imaginei este exercício de cabeça, eu não sei se acertei isto ou não. Entretanto, eu vou já de seguida confirmar no Wolfram. Então, até já. Então, já confirmei no Wolfram e estou um pouco desiludido, porque o resultado dá 3 quartos. Estão a ver aqui? 3 quartos. A questão é, onde é que eu cometi o erro? Outra vez um erro de extração, porque eu, quando comecei logo o exercício, repare-se que eu, quando comecei logo o exercício, está para aqui, eu calculei a soma desta série e esqueci-me depois de multiplicar por 1 meio, está aqui 1 meio, porque eu pus este 1 meio em evidência. Então, isto significa apenas que o valor que me deu, que não é 3 meios, seria 3 meios, não é? Vezes 1 meio, o que dá 3 quartos, e portanto neste momento o Wolfram confirma. Pronto, meus amigos, por agora é tudo, até à próxima.